Olá, meu nome é Sidney Leandro da Silva Viana e eu sou aluno do programa de pós-graduação profissional em ensino de ciências e matemática na Universidade Federal de Alagoas e sob a orientação da professora doutora Cláudia de Oliveira Lozada, estou desenvolvendo o trabalho que tem como título Aprendizagem baseada em problemas, uma proposta metodológica para o ensino da educação financeira no ensino médio por meio de unidades de ensino potencialmente significativas, que tem por objetivo identificar as potencialidades de uma unidade de ensino potencialmente significativa na construção dos conceitos de educação financeira na segunda série do ensino médio. Para tanto, estamos fazendo uso de algumas temáticas essenciais para o desenvolvimento desse trabalho. Será que alguém já pensou como foi que foi inventado o dinheiro? É isso que a gente vai explorar nesse vídeo. Nessa atividade, nós temos como objetivo explorar a criação do dinheiro, fazendo uso da contagem das operações aritméticas como os principais conteúdos matemáticos envolvidos. Além disso, atendemos à orientação da BNCC no que diz respeito à interdisciplinaridade, que nesse caso vai acontecer com a disciplina de História. Nós fazemos uso do seguinte questionamento: quem inventou o dinheiro? Para estabelecer essa ponte entre a matemática e a própria história. A partir das atividades que vão ser apresentadas, ocorre o estímulo à capacidade crítica dos estudantes para que eles possam fazer escolhas envolvendo as finanças por meio dessas atividades. Vamos às nossas atividades questionando aos alunos quem nunca? Quem nunca trocou um brinquedinho com algum coleguinha, não é mesmo? Quem nunca trocou uma figurinha? Quem nunca trocou uma bolinha de gude, também conhecida no Nordeste como chimbra? A partir disso, os estudantes deverão perceber como colocamos alguns valores em determinados objetos. E aí, nós fazemos uma ponte com as trocas que aconteciam na antiguidade. Um peixe, por exemplo, ele podia ser trocado por um saco de milho, bem como um pedaço do pau-brasil, ele podia ser trocado por algumas panelas de barro, já que seriam úteis para as fazendas existentes naquela época. Além disso, o maior objeto de valor na época era o sal. Isso porque, além dele dar gosto à comida, ele também era usado para resfriar alguns alimentos, fazendo com que a perda nas fazendas, nas cozinhas das fazendas, fosse ainda menor. A partir desse movimento de trocas, surgiram as primeiras moedas. Como a gente pode ver, algumas de bronze e algumas de pratas, mas elas representavam alguns valores para os comerciantes da época. Começaram a surgir algumas moedas menores, já em símbolos no formato de um círculo. Algumas apresentavam até um quadradozinho no meio. E para os comerciantes daquela época, essas moedas eram atribuídas alguns valores. Idêntico aos que nós temos hoje em dia, 5 centavos, 10 centavos, R$ 1 e assim por diante. A partir desse breve histórico, os estudantes eles vão ser estimulados a fazerem algumas atividades. Essas atividades elas têm como objetivo estimular a contagem em dezenas, uma vez que o nosso sistema de numeração ele é decimal, e visa o estímulo ao desenvolvimento de duas habilidades que estão sendo colocadas lá na BNCC para segundo ano dos anos iniciais do ensino fundamental. A primeira delas, a de construir sequências de números naturais em ordem crescente ou decrescente, a partir de um número qualquer, utilizando uma regularidade estabelecida, bem como estabelecer a equivalência entre os valores nas moedas e cédulas do nosso sistema monetário brasileiro, para resolver algumas situações cotidianas. Nessa primeira atividade, nós pedimos para que os estudantes eles contem de 10 em 10 centavos e vão completando. De 10, 20, 30 até chegar em 100 centavos. Em 100 centavos, os alunos deverão ser questionados: quem será que é maior? 100 centavos ou R$ 1? De modo a perceber que as duas quantias vão ser iguais. Depois, do mesmo modo que fizemos com os centavos, fazemos com as cédulas de R$ 10. Os estudantes eles vão contar de 10 até chegar em R$ 100.
Em seguida, tratamos da mesma forma com as moedas de 50 até chegar em 500 centavos. Nessa atividade, o objetivo já é estimular a contagem em agrupamentos de 20, o que vai facilitar uma contagem para o estudante daquele dinheiro que ele está tendo acesso no seu cotidiano. Tá? Em seguida, a gente passa para a quarta atividade, que já trata de um aumento de 20 em 20 reais até que se alcance 200 reais. Pode-se observar que, nessas atividades, em seu desenvolvimento, o professor ele pode estimular a conversão entre essas moedas, como está sugerido na habilidade EF02MA20, lá na BNCC. Ou seja, quando o professor perguntar 150 centavos equivalem a quantos reais? E aí os estudantes serão estimulados a pensar qual seria a quantia desse valor. Do mesmo jeito, quantas cédulas de 20 reais nós podemos trocar nós devemos ter para trocar por uma de 100? Outras atividades que têm como objetivo possibilitar a percepção dessa equivalência no sistema monetário seria atividades envolvendo as trocas. Nesse caso, como a gente vê na atividade 5, os estudantes eles vão ter que fazer uma ligação entre as cédulas que estão na coluna da direita para as células que estão na coluna da esquerda, para mostrar as possíveis trocas. Isso, o professor ele já pode fazer uso de algumas situações do cotidiano, ou seja, estou com duas cédulas de 50 reais. Se eu for trocar em um supermercado, quantas notas de 100 o moço do caixa deverá me dar? Como atividade complementar, nós sugerimos algumas representações das cédulas que explorem situações que envolvam trocas, trocos e as comparações de valores. Aqui, o professor ele pode fazer uso dos folhetinhos de supermercado para que o estudante ele possa calcular quanto dá uma possível feira que ele faz em sua casa mensalmente. Se ele der um determinado valor, quanto deverá o seu troco e comparar valores. Ou seja, pegando dois folhetinhos de supermercados diferentes, qual seria o mais vantajoso? Isso já construindo a capacidade crítica do estudante avaliar e tomar decisões mais assertivas. Dessa forma, agradeço à Universidade Federal de Alagoas, ao Centro de Educação e ao PPG-SIM, bem como ao Matedetec por todo o apoio prestado no desenvolvimento desse trabalho. Aqui, deixo o meu e-mail para possíveis futuros contatos. Muito obrigado.